Olha só, eu vou dar uma dica de filme para vocês, tá? O filme Nuremberg. Nuremberg é uma história, Nuremberg de 2025. Tem vários filmes Nuremberg que foram feitos com base no conhecido julgamento dos nazistas lá em Nuremberg, né, no final da Segunda Guerra Mundial. Esse de 2025 é muito bom. O Russell Crowe interpreta o Hermann Göring, que era o número 2 do Hitler, e foi capturado vivo, né? E foi julgado, teve um julgamento do Hermann Göring, e daí eles explicam uma série de coisas interessantes nessa história. Primeiro, a questão da motivação política, da motivação psicológica. Como que essas pessoas aceitaram fazer uma coisa tão absurda assim, né? E é lógico, todo mundo critica o sistema e não sei o que lá, mas a minha visão é exatamente o malefício do Estado como um todo, como eu digo para vocês. O problema é que nenhuma das pessoas, nem mesmo Hitler, nem mesmo Göring, se achava responsável por aquilo. Viam o Estado alemão como um todo maior do que as partes. Não era só a vontade da pessoa. Muito interessante o filme, vale a pena ver mesmo, né? Mas eu quero falar aqui de uma outra coisa. Porque está tendo uma discussão muito grande sobre soberania na Venezuela, né? O Lula, por exemplo, disse que não, Maduro é um ditador, mas a gente não tem o direito de mexer na soberania da Venezuela. Você já provou pensar que se fosse essa a ideia do Lula, então os aliados não podiam invadir a Alemanha? Ué, porra, eles desrespeitaram a soberania da Alemanha. Como é que eles entraram lá e processaram o Hitler? Julgaram o Hitler. Aliás, esse é um dos temas que é tratado no filme, né? Quando teve a ideia de se fazer um julgamento da cúpula nazista, a pergunta que o pessoal falou, não, mas a gente vai julgar eles com que lei? Porque não tinha, lembra, as Nações Unidas foram feitas depois, né? E não tinha nenhuma lei para julgar eles, né? E além do que, todo o direito é baseado na lei nacional, ou seja, um Estado processa outro Estado. Agora, os indivíduos são processados dentro do Estado. Só que o Estado alemão não existia mais, né? Então, e aí? Como é que você processa essas pessoas que eram a cúpula nazista lá, né? E a saída foi muito bacana. Eu não vou estragar a surpresa para vocês, mas do ponto de vista jurídico é muito interessante o que eles colocam e responde a questão do Lula, né? Ah, mas e a soberania? Meu amigo, soberania existe, mas soberania existe dentro de um limite, não é uma coisa absoluta em lugar nenhum, né? A minha visão como libertário é diferente. A minha visão é que você só tem que respeitar regras que você aceitou elas. Se você não aceitou, a agressão pode ser punida por qualquer um. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Alexander Chuparov III, Acorde do Baltar perde para o Maré Turbo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O filme é esse daqui, ó, Nuremberg, com Russell Crowe interpretando o Herring Göringer, né, Geringer, que é o nazista, o número 2 o nazista, que foi o que foi pego, né? O Hitler, vocês sabem, ele se suicidou, né? Então ele não foi julgado. Mas o Göringer era o número 2 e tinha vários outros lá também. O topo, a cúpula do nazismo foi toda julgada nesse tribunal de Nuremberg, né? E, bom, o filme estava nos cinemas, eu não sei se ainda está no cinema, se já saiu de linha dos cinemas. Eu consegui assistir ele na Amazon, mas você tem que botar o seu país como Estados Unidos, não pode fazer aqui no Brasil não, no Brasil eles não deixam você assistir não. Mas se você botar o seu país como Estados Unidos, você consegue assistir o Nuremberg lá na Amazon Prime, tá? E tem que pagar mais. A Amazon Prime, vocês sabem, ela tem os filmes que são de grátis, que assim, que estão inclusos no preço da Amazon Prime, mas tem outros filmes que eles colocam que você tem que pagar um extra para assistir o filme. Esse é um desses casos. Aí, né, vale a pena talvez esperar um pouco, daqui a pouco tá de graça também para quem quiser assistir, ou quem quiser assistir no cinema. É muito bom o filme, vale a pena, vale muito a pena, né? Tem aqui um outro pôster dele aqui, Nuremberg, um pessoal de primeira, tá aqui o ator principal é o cara esse rapaz aqui, que ele interpreta um psiquiatra que é chamado pelas forças americanas para garantir que o pessoal não vai se suicidar antes do julgamento, né? Porque eles foram todos pegos, eles sabem que vão ser julgados e sabem que vão ser condenados, né? É lógico, né? E aí ele é chamado para justamente tentar fazer esse negócio. Só que aí o que acontece? Como ele fala, embora o julgamento, todo mundo soubesse que eles seriam condenados, né, havia a expectativa da opinião pública. Imagina se o cara faz uma defesa muito forte dele ali, e mesmo assim o tribunal vai lá e condena ele mesmo com a defesa forte, né? Isso mata totalmente o propósito. Eles tiveram uma preocupação de realmente
fazer um caso contra a cúpula do nazismo. Muito interessante o vídeo por esse aspecto e também por essa questão da soberania, porque isso é um ponto que é levantado logo no início do filme. Qual que é a história? Né? Quando a Alemanha caiu, o Hitler foi morto, eles sabiam já que o Hitler estava morto, e o grosso da cúpula nazista fugiu, estava todo mundo fugindo. Aí eles conseguiram, por acaso, na Áustria, capturar o Göring, né? O Göring se entregou, na verdade. E ele se entregou porque ele achou que não ia acontecer nada com ele. Vão fazer o quê? Ele mesmo falou, não fiz nada de errado, eu estava cumprindo meu papel no Estado. Né? Esse é o outro ponto interessante dessa história. Como você chega numa coisa bárbara como o nazismo? Né? O que leva as pessoas ao nazismo? Né? Deixar acontecer por quê? Né? E é lógico, muita gente tem um monte de ideias nisso daí, mas o principal que eu vejo como libertário é justamente a questão do papel desumanizador do Estado. Né? O Estado, você começa a entrar naquelas regras do Estado, a obedecer às regras do Estado que tem o objetivo de autopreservar o Estado e não tem mais... não tem mais ligação com o que é bom e errado, tem a ver com o que o Estado determinou que é o certo e o que é errado. Né? E aí você acaba chegando em coisas absurdas como isso. Todo Estado é um Estado nazista em potencial. É preciso um cuidado muito grande para que um Estado não se torne nazista. Eu vejo muita gente aqui no Brasil com uma preocupação, não, porque fulano é nazista, Beltrano é nazista. Pessoas... Assim, é lógico, ninguém acha que é correto acreditar em superioridade de raça ou coisa e tal, mas nazismo não é a suástica, nazismo não é o gesto de fazer o Heil, Sieg Heil, nazismo não é nada dessas coisas. Nazismo é quando você acredita que a sua raça é uma raça superior às outras e que isso te dá o direito de você expulsar ou matar as outras raças por conta disso. Isso é a essência isso é o nazismo. Eu sempre critico muito esse pessoal que fala, porque ele estava usando camisa verde, isso é sinal de nazismo. Não, meu amigo, nazismo é quando, por exemplo, o pessoal da esquerda diz que tem que matar Israel, não, porque do rio até o mar tem que eliminar Israel completamente. Isso é nazismo, quando você acha que uma raça, que um grupo de pessoas, uma cultura deve ser isso. Isso é nazismo, não é? Suástica é um símbolo estranho, eu também não gosto de usar não, mas... Suástica não é nazismo, a cor verde, beber leite não é nazismo, nada disso é nazismo. É quando você tem um Estado que começa a perseguir pessoas. E esse é o ponto central da coisa, no meu ponto de vista. É uma doença do Estado, não é uma doença das pessoas. E mais do que isso, você pode dizer que o Hitler foi o responsável pelo nazismo. O Göring mostra que não. Não, havia um consenso entre as pessoas. Todo mundo que estava no Estado acreditava na superioridade do povo ariano e não sei o que lá, que os judeus eram um problema. Ou seja, não é uma doença da pessoa, não é uma pessoa nazista que causa o problema, é uma doença do grupo, do Estado como um todo. Né? E por ser uma doença do Estado, ela é muito mais suscetível no pessoal da esquerda do que no pessoal da direita, porque o pessoal da direita quer um Estado menor. O pessoal da esquerda quer um Estado grande, o pessoal da esquerda quer um Estado grandão e acaba vindo com esse papo aí de que não, temos que matar os judeus e não sei o que lá, que é um papo muito comum de você ouvir entre a esquerda, né? Porque do rio até o mar e não sei o que lá, aquele papo todo. E aí, é bem interessante mesmo essa coisa do coisa. E o Paulo Guedes, aqui não é o Paulo Guedes, tá? Essa conta aqui é de algum fã do Paulo Guedes, falando aqui, ó, se alguns se indignam com a queda de um ditador do que com milhões passando fome, se afinal a lógica da soberania fosse absoluta, nem a derrota do nazismo seria justificável, né? O Van Hatten respondeu o quê? Exatamente. Espero que o Van Hatten saiba que esse aqui não é o Paulo Guedes, tá? O Paulo Guedes não tem conta no Twitter. Mas o que o cara falou aqui tá correto, é isso mesmo, né? É um absurdo, né? E o Eli Vieira, ele expande um pouco mais esse conceito aqui no tweet dele, falando aqui, olha só, por trás do debate do direito internacional versus derrubar um ditador, está um debate filosófico, que é entre julgar o que é certo e errado pelas consequências, o consequencialismo, e julgar pelo respeito às normas, a deontologia. Né? E de fato existe essa coisa, porque se você parar para pensar, o Maduro está errado? Ninguém tem dúvida que o Maduro está errado. Todo mundo viu que ele roubou as eleições de 2024, se manteve no poder à força e coisa e tal, mas as regras na Venezuela dão a razão a ele. Pelas regras da Venezuela, ele é o presidente da Venezuela. Então fica essa discussão de soberania. Então a soberania vale para tudo? Não, não vale. Pô. Senão, se soberania valesse para tudo, mesmo para pessoas que estão claramente erradas, então não podia os Estados Unidos e a Rússia invadir a Alemanha.
Ué, como é que eles podiam invadir a Alemanha? Destruíram a soberania da Alemanha, pô. Foram lá pegar. E mais do que isso, não só destruíram a soberania da Alemanha, como pegaram o Hitler, botaram num tribunal e julgaram ele pelas regras dos aliados, não pelas regras da Alemanha. Isso foi uma das coisas que o Göring levantou na defesa dele. Não, se eu for ser julgado por alguma coisa, eu sou alemão, eu tenho que ser julgado pelas regras da Alemanha. As regras da Alemanha dizem que eu não fiz nada errado. Então pronto, não posso ser julgado. Foi uma das preliminares que ele levantou lá no julgamento lá de Nuremberg, né? Não foi só ele não, tá? No julgamento de Nuremberg foram vários líderes nazistas, mas ele era o mais proeminente de todos ali, né? Enfim, e aí ele explica um pouco mais sobre os dilemas morais aqui, mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: do ponto de vista da ética libertária, a coisa toda é muito simples, porque essa questão de ordenamento jurídico nacional simplesmente não existe. Soberania não existe, soberania de Estado não existe, soberania pessoal existe. Você é soberano sobre a sua vontade, você é um ser soberano. O Estado não tem soberania, o Estado é uma ilusão, o Estado é uma fantasia com linhas imaginárias e um monte de gente fazendo coisas ali que achando que tem soberania, mas não tem. Isso é falso do ponto de vista libertário. Então, do ponto de vista libertário, a gente está safo. Não tem nada de errado em pegar o Maduro, porque o Maduro de fato estava ferindo, estava agredindo, iniciando agressão contra pessoas pacíficas lá no próprio país dele, né? Claramente ele desrespeitou esse tipo de coisa e acabou pagando por isso, né? Isso vale, evidentemente, para qualquer ditador que inicie agressão contra o próprio povo. O Putin é um caso. O Putin, pior do que isso, iniciou agressão contra a Ucrânia. É o absurdo do Lula criticar os Estados Unidos entrando na Venezuela, mas não criticar a Rússia entrando na Ucrânia. Que história é essa? Como é que fica isso daí? É muito pior o caso da Rússia, porque, como eu já expliquei para vocês, a Rússia efetivamente ocupou o território ucraniano. A Rússia tem pretensão, não vai conseguir não, tá? Mas tem pretensão de ficar com parte do território ucraniano, né? Os Estados Unidos em momento algum foi lá, tirou o Maduro, mas em momento algum você vê os Estados Unidos dizendo que não, que esse aqui vai ser o 51º estado americano. Bom, tem alguns americanos fazendo essa brincadeira, mas não há pretensão nenhuma do Estado americano de fazer isso, né? Eu não sei não, tá? Eu acho que muitos venezuelanos iam até gostar disso daí, mas de qualquer forma não é pretensão americana. Havia essa brincadeira também quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, né, que o Iraque ia se tornar o 51º estado americano, e não aconteceu isso, né? Enfim, então esse é o dilema da deontologia aqui, ou seja, você aceitar que o Maduro está errado e por isso as regras não se aplicam a ele, ou então as regras valem mais do que as consequências e você precisa respeitar as regras a qualquer custo, né? E aí que eu falo para vocês que está o problema, só precisa aceitar as regras que você aceitou voluntariamente. Se você não aceitou voluntariamente, as regras não valem para você. Então, tirando o mínimo ético. O mínimo ético vale para todo mundo, o princípio da não agressão vale para todo mundo, mas o Maduro certamente violou esse princípio, né? Então, é excelente, recomendo muito o filme do Nuremberg, se você puder ver. Eu acho que não sei se está no cinema, se já está disponível, mas em algum lugar você vai encontrar. Amazon Prime, conta dos Estados Unidos, você consegue ver, eu tenho certeza, porque foi lá que eu vi, e vale muito a pena mesmo, muito interessante a história. E é lógico, o Lula é um idiota e está errado, e soberania de cu é rola. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela, e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.